Essa foto minha aí. Tá aí, ó. Tá aí, a cara, eles me pediram. A cara do Fábio Ribeiro é melhor. Eu chamava de, sei lá, cara, bicha metaleira, sei lá. Eu jogava o cabelo todo pro lado assim, fazia assim. Então. Eu chamava bicha metaleira. Zaza, faz a bicha metaleira. O André pedia pra fazer isso direto, cara. Adorava ver isso aí, ficava rindo, dava aquela risada. Já viram o André Carvalhando? Eu acho que é um negócio. Ele olha pra cima assim, fica. Cara, parece que tá passando mal, assim, cara. Ele trava, assim, olhando pra cima, assim. Eu fazia a bicha metaleira só pra vê-lo rindo desse jeito. Fala, galera! Aqui é Anderson Bellini, diretor do documentário André Matos, Maestro do Rock, e eu tô aqui para bater um papo com vocês. Como vocês sabem, nosso documentário está sendo rodado há mais de um ano somente com recursos próprios. Só que agora a gente chegou no momento crucial do nosso documentário, onde a gente precisa dar saltos maiores. E para que esses saltos sejam dados, a gente precisa da sua ajuda. Para isso a gente criou aqui a nossa vaquinha, para que você possa contribuir com o valor que você puder. E sabe o que é legal? O seu nome estará nos créditos finais do documentário, caso você possa nos ajudar. Porque você é um apoiador do nosso documentário. Ah, não posso ajudar com valor nenhum? Então curta sempre os nossos vídeos, divulgue os nossos vídeos, divulgue a nossa vaquinha, que você também vai estar contribuindo. Então vamos lá, vamos fazer desse documentário o maior documentário feito no Brasil, do nosso querido maestro André Matos. Eu vejo vocês em setembro. Depois, André, lá na frente, lá em 2006, você foi chamado para voltar lá pro André, foi lembrado pelo Hugo, vamos chamar o Zaza de volta aqui para poder fazer né, a parte da banda solo do André. E aí eu queria que você contasse algum episódio ali. Vocês prepararam uma demo. Essa demo nós vamos falar no documentário sobre uma demo que tinha um outro propósito. Eu não quero que você conte esse outro propósito, essa primeira demo, né? Vamos deixar para o documentário. Tivemos uma primeira demo. E aí depois teve a pré-produção do Time to Be Free com o Roy Z, já aqui, um produtor mega conceituado, fez Rob Halford, Bruce Dixon, né? Um cara, Halloween, né? O cara fez várias bandas conceituadas. Eu queria que você contasse um pouco como você chegou ali no estúdio ali e para dar suas ideias e falar, vou dar umas ideias aqui pro André Matos, que já veio do Angra, Xamã, do Hugo, que já veio do Xamã, do Luiz, que já veio de lá do Angra. Como que eu vou chegar e dar minhas ideias para isso, e que você contasse uma curiosidade nessa pré-produção dessa demo, que a gente não vai falar o propósito, ou da pré-produção do próprio disco. Você contasse ali o André no estúdio, ali o que aconteceu alguma coisa ali, que você conte como um b-side pra gente também. Olha, é difícil pegar um b-side do André, assim, em estúdio, durante o trabalho, porque ele sempre trabalhou muito seriamente, né? Eu encontrei um André diferente, né? Em 2006, um André mais relax, né? Quando eu falo que o André é um cara chato, eu brinco com isso, né? Ele é um cara que tinha esse foco todo e tal. Eu acho que essa relaxada que ele deu, acho que os anos, né? Deixam a gente menos autoexigentes também, né? Então foi bem leve, assim, o trabalho da pré-produção. Eu tinha essa preocupação porque eu já tinha muitas responsabilidades, tanto profissionais quanto pessoais. Então, eu tinha essa imagem ainda do André, aquele cara que, olha, vamos trabalhar 20 horas por dia. Mas, enfim, talvez uma história, eu não sei se eu contei essa no documentário, você me interrompe aí, tá? Mas eu acho que foi... Se você falar demais, a gente vai te interromper, André. Isso, pode interromper. Olha, quando eu saí do Angra, a gente não foi treta, né? Foi assim, olha, pontos de vista diferentes, olha, você tá pensando uma coisa, tá pensando em outra, vamos cada um seguir o rumo e beleza. Tanto que a gente continua amigos. Eles foram tocar em Curitiba, eu me mudei para Curitiba em 95, em 97, talvez, não sei, eles foram em turnê e eu toquei time com eles, tal. Então sempre que eles iam para Curitiba e eu podia ir, eu ia e tal. Então a amizade continuou. E eu fiquei sabendo que ele gostou das minhas contribuições naquele período ali.
contribuições musicais na pré-produção do Angels Cry. Então, ok, né? Quem sabe um dia a gente volta a tocar. E aí, em 2006 aconteceu isso, tocou o telefone, era o Hugo e tal, e enfim, essa história acho que eu contei, não vou dar muitos detalhes. Quando eu cheguei no ensaio, na casa do Fábio Ribeiro, já para gravar essa demo, né? Também não vou falar muito aí, porque eu tô com medo aí de contar, dar os spoilers aí. E aí o André tava na porta ali me esperando, foi super legal. Ali sim fazia bastante tempo que a gente não se via, porque depois veio o Xamã e tal, e eu não vi mais o André. Não lembro se o Xamã foi tocar em Curitiba, eu também voltei para São Paulo em 2003 e tal. Mas talvez, acho que uma história que pode ser, como eu falei, é muito difícil achar um B-side do André no momento profissional, no momento de estúdio, né? Porque ele sempre fica muito focado. Porra, botaram essa foto minha aí. Tá aí, ó. Tá aí a cara, eles me pediram. A cara do Fábio Ribeiro é melhor. O Fábio Ribeiro tá afim, né? Gostou, né? Tá querendo. Tá afim, né? O Fábio tá assim, ó, tô facinho, né? Cara, isso aí, eles adoravam. Eu chamava de, sei lá, cara, bicha metaleira, sei lá. Eu jogava o cabelo todo pro lado assim, fazia assim, então. Eu chamava bicha metaleira. Zaza, faz a bicha metaleira. O André pedia pra fazer isso direto, cara. Adorava ver isso aí, ficava rindo, dava aquela risada. Já viram o André gargalhando? Eu acho que é um negócio. Ele olha pra cima assim, fica. Cara, parece que tá passando mal, assim, cara. Ele trava, assim, olhando pra cima, assim. Eu fazia a bicha metaleira só pra vê-lo rindo desse jeito. Mas, enfim, voltando ao outro B-side. Aí eu tô na pré-produção, Time to Be Free, ainda me afirmando ali, porra, quantos anos sem tocar heavy metal profissionalmente, porra, ali os caras me dando um voto de confiança e eu querendo mostrar serviço. E aí a gente fez as guitarras base do verso da Letting Go, e no verso tem um arpejo ali e tal, e a gente fazia assim, eu e o Hugo, a gente trabalhava na confecção das guitarras, sempre pensando em camadas e tal, e aí o André chegava e a gente falava, ó, André, vem ouvir aí. E aí quando a gente estava mostrando, né, o arranjo que a gente fez pro verso da Letting Go, era um arpejo. Pô, ficou bacana, tal. Eu fiz assim, cocheia, né? Aí, cara, o André chega pra mim, não, e a música, pô, Letting Go, né, meu? Música 200 por hora, né, meu? Não dá nem tempo de respirar na música, né? E aí, pô, fiz a palhetada ali e tal, não sei o que, legal tal. Aí ele chegou pra mim e falou assim, Zaza, tá legal, você consegue dobrar essa palhetada? Puta que pariu, isso aqui vai ficar, bicho, eu vou ter que ligar um motor na minha mão para dobrar essa palhetada aí. Mas como é que eu vou falar não pro cara agora, né? Eu acabei de voltar pro... deixa comigo e tal. E aí fui lá e botei a palhetada dobrada no verso da Letting Go, o que me custou aprender a palhetar, porque passou da minha velocidade na época, e aí eu tava numa carreira de fusion, minha guitarra aqui em cima, eu tocando nos workshops com a guitarra aqui em cima, então eu tinha esse ângulo aqui de braço e a minha palhetada funcionava. Pô, quando eu fui tocar metal, eu falei, pô, deixa eu baixar essa guitarra aqui, né, meu? Eu nunca usei muito baixo, mas não dá pra usar aqui no pescoço, né? Eu baixei assim. A hora que eu baixei, eu perdi minha palhetada, quase tudo dela, porque mudou o ângulo do meu braço e o meu pulso não rendeu. Eu falei assim, puta que pariu, eu vou ter que... Eu já tava com isso na cabeça, eu falei, porra, vou ter que me acostumar a palhetar com o braço mais aberto. E eu estudando em casa, e, meu, conseguindo. Já estava conseguindo tocar umas músicas do Angra, do Xamã, do Viper e tal. Porra, no dia anterior eu estava em casa, assim, de pé, treinando, praticando. Pô, a gente ia fazer a estreia da banda, eu acho que 2 semanas depois, no Live in Louder e tal. Isso, ia tocar, inclusive ia tocar Letting Go, ia ser o anúncio, né, a aparição surpresa no Live in Louder, e íamos tocar a Letting Go, abrir o show com a Letting Go. E eu já tudo preocupado, falei, porra, tem que ir lá, tem que tocar as músicas do Angra, do Xamã, vai apertar, deixa eu arrumar minha mão direita aqui nessa nova postura de palco. Puta, quando ele pediu para dobrar a Letting Go, eu falei, pô, só faltava isso, para me fuder a vida de vez, né, meu? Mas enfim, aquelas coisas, né, que eu falo, né, do lado perfeccionista dele. Cara, hoje quando eu escuto ali a Letting Go, eu falo, porra, se não fosse essa dobra de palhetada que ele sugeriu aí, cara, a minha guitarra nesse pedaço da música não ia ser tão legal, cara. Tem uma curiosidade, se você se adaptou aos horários noturnos do André.
Olha, os meus horários são bem ruins também, viu? Acho que só são piores do que os dele, né?